Olá, estamos aqui para poder apresentar, né, o nosso seminário sobre ação de responsabilidade civil. Antes de qualquer coisa, nós que compomos esse grupo, eu, Dairo Coutinho, a Juliana Rodrigues, o Lucas Palmeira e o Matheus Costa, a gente prontamente agradece a professora, né, pela solicitude, pela flexibilidade, né, em aceitar que a gente pudesse apresentar o nosso seminário nessa modalidade, tá? Então, ficamos muito gratos pelo seu entendimento e pelo seu respeito para com os seus alunos, né? Então, pessoal, nós vamos falar sobre a ação de responsabilidade civil. O grupo é esse que eu acabei de mencionar. E vou fazer a parte introdutória para a gente poder entender o que é essa responsabilidade civil, né? Antes de qualquer coisa, é importante a gente transpor a etimologia do vocábulo responsabilidade. O que é ser responsável, né? Quem é uma pessoa responsável? Então, é alguém constituído como garantidor de algo, ou seja, alguém que consiga trazer essa exemplificação de alguém que está ali agindo de forma coerente, né? E que muitas vezes tem obrigação entre as pessoas. Mas o que é essa responsabilidade civil, né? É a necessidade de indenizar uma pessoa que, em uma ação ilícita ou lícita, for cometida e gerar danos materiais, físicos ou morais. Vamos tentar contextualizar. Diante do aspecto de danos materiais. Se você, cidadão, né, cumpridor de seus deveres, de suas obrigações, pagador dos seus impostos, inicia uma reforma numa garagem, né? E, por conseguinte, aquela reforma na sua garagem causa rachaduras na casa do vizinho ao lado, né? Mesmo que de forma, como eu posso falar, sem intenção, né? De forma não intencional, aquela sua obra acabou gerando um dano material ao seu vizinho, né? Não necessariamente precisa ser intencionalmente, né? Aquela ação que você desenvolveu de reformar a sua casa gerou, portanto, um dano à casa do seu vizinho, né? Nesse caso, você é responsavelmente civil para indenizar ao seu vizinho para que ele possa reparar os danos causados pela sua construção ou reforma. Em relação a danos morais, né? Por exemplo, digamos que alguém numa rede social lhe afeta com palavras ofensivas que pode comprometer a sua moral, a sua imagem. Nós não estamos falando mais de nada material, mas aquele comportamento intencional, na grande maioria das vezes, ou não, acabou acarretando em você um prejuízo em relação ao seu comportamento ilibado diante de uma sociedade que nos cobra muito comportamento, né, coerente. Então, a responsabilidade civil, ela sai apenas, ela não se restringe apenas à questão material, como também à questão moral e também aos danos físicos, né? Questão do histórico, né? De onde surgiu o entendimento de que essa responsabilidade civil ela acontece, né? Nos primórdios era se aplicada a lei de talião, né? Olho por olho, dente por dente. Você fez, afetou alguém, então você será afetado proporcionalmente ao dano que você causou, né? Mas com a evolução da civilização, iniciou-se a aplicação das primeiras leis, das primeiras regras, inicialmente pelo direito romano, né? Como, por exemplo, a Lex Aquila, né? Que foi instituída para que existissem as primeiras reparações pecuniárias. Ou seja, a gente para de fazer olho por olho e dente por dente, e o que você causou na outra pessoa você vai ter que pagar,
né? Você vai ter que ter um prejuízo pecuniário para poder tentar compensar o que a outra pessoa acabou sendo lesada. Aí o direito francês, né, trouxe no seu arcabouço o Código de Napoleão, já estruturando melhor essa questão de quem responsabilizar, por que responsabilizar e quando responsabilizar. E aqui no direito brasileiro nós temos o Código Criminal de 1830 e o Código Civil de 1916, que trazem as primeiras leituras, né, os primeiros impressos sobre essa questão de responsabilidade civil dentro do ordenamento jurídico brasileiro. E a natureza jurídica, né? Qual é a natureza jurídica da responsabilidade civil? A responsabilidade civil, ela aparece como uma sanção, sendo essa consequência jurídica que o não cumprimento de um dever produz em relação ao obrigado. Então, ela constitui uma sanção civil por decorrer da infração de uma norma do direito privado, né, cujo objetivo é o interesse particular de norma, né, o interesse particular, e a sua natureza é compensatória, é a reparação do dano causado, por abranger indenizações ou reparação desse dano causado, sendo um ato lícito, ilícito, contratual ou extracontratual. Então, né, a responsabilidade, a natureza jurídica da responsabilidade civil, ela atinge e ela engloba tanto os atos lícitos como os ilícitos, os contratuais e os extracontratuais. Então, ela busca tentar respaldar para que todas as pessoas sejam, né, civilmente atribuídas e recebidas pela responsabilidade civil. Agora eu dou a voz ao meu colega Lucas, que vai dar continuidade à manifestação e à pontuação do conteúdo do nosso seminário. Muito obrigado. Olá, meu nome é Lucas Palmeira, e dando prosseguimento às falas mencionadas por Matheus, né, sobre os tipos de ação de responsabilidade civil, a gente vai poder falar aqui. Em síntese, a responsabilidade civil ela pode ser classificada pela doutrina tanto como função de culpa, seja a responsabilidade objetiva, como também em função da sua natureza, né, que seja contratual ou extracontratual. Nas tipificações, a gente pode começar falando sobre o dano material. O dano material é um prejuízo financeiro efetivamente sofrido pela vítima, ou lesado no caso, que causa uma diminuição no seu patrimônio. Certo? Ele pode ser dividido em dois tipos, que seria o dano emergente, onde que efetivamente o lesado perdeu o patrimônio, né? A gente pode citar, por exemplo, um acidente de trânsito, né? Que você estava com seu carro estacionado e alguém vinha embriagado e bateu nele, certo? A pessoa, por dirigir embriagada, ela está na responsabilidade de arcar com qualquer prejuízo que ela cause, certo? Além de outras punições. E o lesado vai ter que entrar com a ação no caso do dano emergente, né, que é dano material, para tentar reaver o valor que ele perdeu de patrimônio naquele momento, né? Ou seja, ele perdeu, além do prejuízo que vai ser para consertar, ele perdeu o valor no seu veículo, né? E o segundo, o lucro cessante. O lucro cessante é onde o lesado razoavelmente deixou de ganhar com algum tipo de situação, ou seja, ele vai deixar de ganhar dinheiro. A gente pode citar, por exemplo, uma empresa que, por alguém falar mal dela, publicar alguma coisa, a empresa perca várias vendas, ela perca o seu ritmo de vendas. Ela tinha um faturamento mensal de tanto, e por causa de algum tipo de publicação, né, que de certa forma indevida ou injusta, ela vai ter uma queda brusca no seu faturamento mensal, certo? Ela pode entrar com a ação contra a pessoa, né, e exigir danos de lucro cessante, certo? Em questão ao dano moral ou imaterial. Ele é o dano que fere algo não físico, ou seja, a moralidade, imagem ou renome de um indivíduo, certo? Ela é uma das responsabilidades civis que mais recebem causa nesses últimos anos, vista a grande atividade online que praticamente todas as pessoas presenciam durante o dia, né? Ou seja, ao mesmo tempo que nunca foi tão fácil causar dano à imagem de uma pessoa, né? A gente vê que há diversos tipos de casos nas plataformas que ferem a imagem de uma pessoa de forma indevida e injusta, né? Ou simplesmente por uma má interpretação, né? Eu cito um exemplo aqui, pode ser, por exemplo, eu vou falar do fato de uma empresa, né? Não é exatamente de uma pessoa. Um rapaz fez uma publicação no LinkedIn, né? Procurando
uma pessoa para trabalhar com ele sem remuneração, só para adquirir experiência, certo? E com um horário flexível. Né? As pessoas ligeiramente fizeram um cancelamento com essa empresa, certo? E na verdade ele estava procurando um sócio para trabalhar na empresa, ele estava vendo, testando a boa vontade das pessoas, mas acabou pegando mal. Houve esse cancelamento, fizeram denúncia para o Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público, sem possibilidade de defesa, ou então ignorando a defesa dele, né, alegou, né, efetivou a acusação contra ele e ainda entrou em contato com todas as empresas parceiras, mencionou a situação e sugeriu a remoção de patrocínio ou de parceria que eles tinham com a empresa desse rapaz para evitar uma perca da boa imagem da própria empresa, certo? E aí esse rapaz, por causa dessa ação injusta, por assim dizer, né, por infelicidade, ele acabou tendo que fechar as portas da empresa dele, certo? Ou seja, o dano moral ou imaterial, eles ferem além do físico. Eu vou dar continuidade à apresentação e vou falar sobre responsabilidade civil, fazendo um contraponto entre subjetiva e objetiva e contratual e extracontratual. O vigente Código Civil adotou como regra geral a responsabilidade civil subjetiva e como subsidiária objetiva, sendo a subjetiva baseada na teoria clássica, o ofensor tem o dever de reparar ou de restituir o mal causado, desde que comprovado o dano, o nexo causal e a sua culpa. Ou seja, nesse caso, a vítima precisa provar a culpa do agente. Porém, só ela não é suficiente para promover uma justiça nas relações. Como defende Paulo Nader, a responsabilidade subjetiva não satisfaz plenamente os anseios da justiça social nas relações sociais. Há atividades no mundo dos negócios que implicam riscos para a incolumidade física e patrimonial das pessoas. Com base na culpa, tais danos ficariam sem qualquer reparação. Daí o pensamento jurídico haver concebido a teoria do risco ou responsabilidade objetiva. Para resumir essa ideia de responsabilidade objetiva, tens que essa prescinde do elemento culpa e satisfaz apenas com a existência do dano e do nexo de causalidade. É dessa forma que responde às pessoas jurídicas de direito público, as de direito privado consideradas prestadoras de serviços públicos, e aqueles empresários que praticam a socialização dos custos. A responsabilidade civil em função da natureza, temos contraponto entre contratual e extracontratual. A responsabilidade contratual se origina da inexecução contratual. Pode ser de um negócio jurídico bilateral ou unilateral. Resulta, portanto, do ilícito contratual, ou seja, de falta de adimplemento ou demora no cumprimento de qualquer obrigação. Não precisa o contratante provar a culpa do inadimplente para obter a reparação das perdas e danos. Basta provar o inadimplemento. Ela decorre de uma relação obrigacional preexistente e pressupõe capacidade para contratar. Já na responsabilidade civil extracontratual, também chamada de aquiliana, ela se resulta de inadimplemento normativo, ou seja, da prática de um ilícito por pessoa capaz ou incapaz, na violação de um dever fundado em algum princípio geral do direito, visto que não há vínculo anterior entre as partes por não estarem ligadas por uma relação obrigacional. Ou seja, ela se baseia em obrigações legais derivadas da lei ou de algum outro dispositivo do ordenamento jurídico. A fonte da responsabilidade extracontratual é a lei. É a lesão a um direito sem que o ofensor e o ofendido tenham qualquer relação jurídica preexistente. Nela, ao contrário da contratual, caberá à vítima provar a culpa do agente. Passo a palavra para os meus colegas continuarem a apresentação.
Então, gente, dando continuidade aqui ao nosso seminário de ação de responsabilidade civil, eu vou falar um pouquinho sobre as excludentes de responsabilidade. Essas excludentes, elas representam possibilidades de afastamento do dever de indenizar, ok? Então, o artigo 188 do Código Civil, ele diz que não constituem atos ilícitos os praticados em legítima defesa, seria um excludente, ou no exercício regular de direito reconhecido, segundo excludente. O inciso 2 fala também que não constitui um ato ilícito a deterioração ou destruição da coisa alheia ou lesão à pessoa a fim de remover perigo iminente. O inciso 2 traz o caso do estado de necessidade. Falando um pouquinho, então, do que seria a legítima defesa, né? A legítima defesa é aquele que repele uma injusta agressão usando moderadamente dos meios necessários. Okay? Então, em situações de legítima defesa, que também é um instituto previsto no Código Penal e que apareceu aqui também como isenção da responsabilidade de ação civil, nesses casos, o autor não seria responsabilizado pelaquela situação. Importante lembrar que vai responder pelo excesso. A legítima defesa, ele não vai responder até o momento em que ele precisar cessar aquela situação de perigo iminente. Cessou a situação, ele tem que cessar também os atos que ele estava praticando. Caso o agente se exceda, né, ele vai responder pelo esse excesso. Então, assim, se alguém agir em legítima defesa, um exemplo, e causar dano a outra pessoa, a um terceiro que não tinha nada a ver com isso, o dever de indenizar fica mantido? E aí depende, né? Se o dano foi causado ao próprio agressor, não. Né? Alguém veio agredir ele usou legítima defesa, então ele não vai ser responsabilizado por isso, até porque a situação de perigo não foi provocada por ele. Entretanto, se ele causou prejuízo a outra pessoa, a um terceiro que não estava envolvido, a um terceiro que não deu início a essa situação de perigo, então sim, vai ter o caso, vai precisar indenizar. O artigo 929 do Código Civil, ele estatui que, se a pessoa lesada ou o dono da coisa, no caso do inciso 2, que é o estado de necessidade do artigo 188, não forem culpados do perigo, assistir-lhes a indenização do prejuízo que sofreram. Nesse caso, no estado de necessidade, o estado de necessidade é para salvar alguém, ou a si mesmo, né, de um perigo atual, que não foi provocado por sua vontade e nem poderia, de outro modo, ser evitado. Aqui eu vou trazer um exemplo para vocês também. Vamos supor que vai um carro na rua e esse carro, para desviar de uma criança, ela bate no muro. Então, quem bateu no muro teria que indenizar o dono daquele muro, né? Só que ele pode entrar com ação regressiva para os responsáveis pela criança, que deveriam ter garantido a segurança dessa criança, certo? Então, se atingir um muro para desviar de uma criança, aí esse agente ele pode entrar com ação regressiva para responsabilizar os pais da criança, ok? Há ainda uma decisão aqui do STJ, né, que ele reconhece, o STJ reconhece que o estado de necessidade não afasta a responsabilidade civil do agente, quando o dono da coisa atingida ou a pessoa lesada pelo evento danoso não for culpado pela situação de perigo. Aqui também mais um caso de um terceiro que não estava envolvido na situação e que sofreu prejuízos.
ok? Ainda, né, a doutrina ainda traz as situações de caso fortuito e força maior como uma excludente de ação de responsabilidade civil, né? Caso fortuito e força maior são situações imprevisíveis, inevitáveis, que não têm relação, não tem nexo causal entre o agente e a pessoa que sofreu o dano. Então, não tem como ela ser responsabilizada por isso. Por exemplo, um carro do vizinho estava na garagem do outro, teve uma chuva enorme e o carro estragou, né? Alagou e tudo. Como é que ele vai ser responsabilizado se ele não foi o provocador da chuva? Então, não existe essa possibilidade também. Então, finalizando aqui, as excludentes de responsabilidade civil, nós temos o estado de necessidade, o exercício regular de direito, a legítima defesa, o caso fortuito e a força maior. Obrigada.